uma das figuras centrais da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e de uma das ditaduras mais brutais e letais que a humanidade já presenciou. Adolf Hitler foi um político nascido na Áustria e posteriormente naturalizado alemão, no país onde promoveu suas ideias antissemitas e racistas, se tornando líder do partido nazi e entrando para a história das piores formas possíveis. No vídeo de hoje traremos 5 fatos de sua trajetória e vida. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Lucas Filos, tô aqui mais uma vez no Espalhável. Hoje tô aqui com o meu amigo Luca. E aí Luca, tudo certo? E aí, Filos, beleza, mano? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem pesado, é bem importante para a história da humanidade. Um tema que, claro, a pessoa que a gente vai falar aqui já todos conhecem, mas a gente vai trazer aqui alguns fatos bem interessantes e até diferentes assim sobre a vida dele, fatos que até acho que não é muita gente que conhece, então acho que vocês vão se interessar bastante sobre o tema e depois, claro, peço para que deixem aí comentários sobre o que acharam e tal. E claro, antes de a gente ir pro tema do vídeo, peço para que façam tudo aquilo que a gente já pede aqui sempre, que é deixar o like no vídeo, que ajuda bastante, que é se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar também para quem possa se interessar pelo vídeo e também ativar o sininho aí para não perder nada do nosso conteúdo. Luca, qual é a meta de likes do vídeo de hoje? Cara, eu quero que o pessoal aí engaje mesmo e eu quero não, né? 1.200 likes. 1 milhão acho que é demais. 1 milhão um não tem dia como. a gente chega lá, mas acho que isso aí o pessoal vai conseguir bem tranquilo. Então é isso aí, bora pro vídeo. Na quinta posição a gente vai falar sobre quando ele tentou dar um golpe de estado. Isso mesmo, esse caso ele ficou conhecido como o Putsch da Cervejaria. Aconteceu em 9 de novembro de 1923. A intenção do Hitler naquele momento era tomar o poder em Munique, a capital da Baviera, que tinha uma certa autonomia política dentro da Alemanha. Naquele momento ele queria fazer uma espécie da marcha sobre Roma, só que na Alemanha. Foi algo feito em Roma, no caso na Itália, pelo Mussolini, e o Hitler queria fazer então começando em Munique e depois seguindo até uma marcha sobre Berlim, mas acabou não sendo bem assim. Ele até chegou a conseguir o apoio de algumas pessoas importantes, como o comissário do estado da Baviera, o Gustav von Kahr, de várias figuras importantes do exército também e até da polícia. Ele conseguiu esse apoio na noite do dia 8 de novembro, quando Hitler sabia que os líderes políticos estavam em uma cervejaria lá de Munique e foi até lá. Ele então invadiu a reunião que eles faziam ali, atirou no teto e ameaçou as pessoas. Então as figuras importantes que estavam ali foram praticamente forçadas a apoiar publicamente o Hitler e o partido nazi. O Hitler então deixou a cervejaria naquela noite convicto de que tinha conseguido ali atingir o seu objetivo daquele momento, né? Ele tinha conseguido convencer as pessoas a apoiarem ele nesse golpe de estado que ele ia tentar fazer. Mas então acontece que o Von Kahr e alguns dos oficiais também que ele tinha supostamente convencido mudaram de ideia, ou então talvez eles não tinham aceito essa ideia de fato, tinham só talvez enganado Hitler naquele momento, então eles mudaram de ideia ou mudaram pelo menos a posição pública deles. O Hitler ele ficou surpreso com isso, porque achou que tinha realmente conseguido entrar na mente dessas pessoas e ordenou que essas pessoas fossem presas e decidiu prosseguir com o golpe. Então, apesar de ele não ter mais o apoio das pessoas que ele achou que teria, mesmo assim ele decidiu seguir em frente com o plano. Essas pessoas então foram detidas, mas depois, sem o Hitler saber, elas foram soltas, sob o compromisso de não interferirem nos atos que o Hitler estava planejando nesse golpe. Mas eles também falaram uma coisa e fizeram outra, então eles prometeram que não iam interferir nesses planos do Hitler, mas foi o contrário. Na verdade, eles decidiram justamente frustrar os planos do ditador. Na manhã do dia 9, então, os nazis marchavam da cervejaria, daquela mesma cervejaria, até a sede do Ministério de Guerra da Bavária, para derrubar então o que eles consideravam ser um governo traidor. Acontece que justamente nesse momento o exército entrou em cena, foi para ação e impediu que isso acontecesse. Vários nazis então foram mortos. Hitler acabou fugindo para casa de um empresário que era um amigo dele na época também, e inclusive pensou em se suicidar. O Hitler foi preso nesse momento por uma alta traição. Na cadeia, então, ele acabou vendo que suas ideias eram bem recebidas e no seu julgamento, inclusive, ele conseguiu fazer uma enorme propaganda de sua ideologia. Isso talvez até muitos de vocês já tenham visto, que foi justamente na cadeia que o Hitler escreveu o livro famoso dele, o Mein Kampf. Ele conseguiu realmente propagar ali as ideias dele, percebeu que elas talvez realmente teriam um apoio popular e aconteceu depois tudo aquilo que a gente já sabe, né? Na quarta posição, a gente vai falar de um caso que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Esse caso aconteceu na noite do dia 30 de junho para o dia 1º de julho de 1934, então naquela noite, naquela madrugada. Então, só pra gente ter uma noção de que momento da história a gente tá falando, foi justamente no ano seguinte do ano em que o Hitler finalmente tinha conseguido alcançar o poder da Alemanha. Nesse momento, a Alemanha nazi já estava investindo forte em militarização e uma das tropas era Sturmabteilung, que era conhecida como a tropa de assalto. O líder dessa tropa era o Ernst Röhm, ele era famoso por sua capacidade de comando e de organização, mas acontece que o Hitler
não estava muito contente com o desempenho da tropa no geral. O Ernst Röhm, por exemplo, ele era favorável ao uso de violência nas ruas, algo que naquele momento Hitler não queria na época, apesar de tudo que a gente conhece sobre o Hitler. Naquele momento ele não concordava com o Röhm sobre isso, e ele também tinha problemas com outros oficiais e tinha também um negócio curioso, uma rejeição por ele ser homossexual. Os adversários então sempre falavam que o Röhm tinha fraquezas, vícios e apresentava riscos de derrubar Hitler e o regime nazi. Então Hitler foi convencido de que era hora de ele tomar alguma atitude. Ele simplesmente atacou diretamente a tropa do Röhm. Ele determinou então um expurgo das autoridades máximas dessa tropa e de quem ele considerava também inimigo político. Então nessa noite do dia 30 para o dia 1º, o Hitler simplesmente invadiu um hotel da Baviera e ordenou a execução de 85 filiados do próprio partido nazi naquele mesmo local e a prisão de milhares também. No caso, o Ernst Röhm foi detido pelo próprio Hitler, que enquanto ia para o quarto dele gritou o seguinte: "Você está preso, seu porco." E quem comandou toda essa operação, é claro que o Hitler ordenou o que tinha que ser feito, mas não foi ele que fez o papel ali, eu não sei esse caso específico do Röhm, foi justamente a SS, que depois então viria a se tornar o principal braço armado dos militares alemães. E depois dessa noite, que ficou muito famosa na história de toda a trajetória do Hitler, reprimir as condutas consideradas ameaçadoras aos princípios dele, ao que ele acreditava, o que o partido dele realmente tinha que pregar, segundo ele, se tornou então algo habitual no regime do Hitler. Então casos de repressão, casos de opressão e tudo aquilo que a gente foi ver depois se tornaram habituais, e esse foi um ponto-chave de uma mudança ali na trajetória do Hitler. Na terceira posição, a gente vai falar de um fato bem curioso que muita gente talvez não saiba. Basicamente, Hitler foi crucial para a trajetória de outro ditador, no caso, Benito Mussolini, da Itália. Aí você pode estar se perguntando, como assim? O que exatamente ele fez? De que forma que ele se aliou à Itália, ao Mussolini, como que ele realmente foi importante diretamente na vida desse ditador? Bom, lá no dia 25 de julho de 1943, depois já de duas derrotas italianas na Segunda Guerra, uma foi a invasão da Sicília e o bombardeio de Roma também, ambos pelos aliados, o grande conselho do fascismo do país, da Itália no caso, votou pela deposição do Mussolini e a substituição dele pelo marechal Pietro Badoglio. Mussolini então foi preso por ordens do rei Vítor Emanuel e depois da prisão ele foi conduzido e, claro, continuou detido para vários lugares da Itália. Acontece que o Hitler não estava gostando de ver isso, ele estava acompanhando de longe o que estava acontecendo, mas decidiu então também entrar em ação e tentar salvar de alguma forma o ditador italiano. Seus aliados então passaram a rastrear Mussolini para descobrir ali quais passos ele estava dando, para onde ele estava sendo levado pelas autoridades italianas e tentar então colocar o plano em prática. Veio o momento então que eles conseguiram interceptar uma mensagem italiana em código e identificar exatamente o local da última detenção do Mussolini. Esse local era o Hotel Campo Imperatore, numa estação de esqui. Chegou a hora então dos alemães justamente entrarem em ação. Eles pousaram nas montanhas próximas desse hotel e dominaram os guardas que estavam lá tranquilamente. Eles não tiveram muita dificuldade para colocar esse plano em prática, na verdade. Os alemães, inclusive, tinham pensado em muita coisa. Claro, eles não iam fazer uma ação importante nesse nível sem ter um planejamento estratégico muito grande, muito bem pensado por trás, né? Por exemplo, eles tinham levado um general italiano, que era o Fernando Soletti, com eles. Esse general italiano, ele tinha então um respeito e uma superioridade em relação aos guardas italianos que estavam nesse local, e ele mesmo ordenou que as autoridades italianas não disparassem, o que facilitou toda a operação dos alemães, claro. Então o Otto Skorzeny, que era o tenente-coronel da SS, ele chegou no próprio Mussolini e disse o seguinte: "Hitler me mandou aqui para libertá-lo." E Mussolini respondeu: "Eu sabia que meu amigo não ia me abandonar." Então, depois daquele momento, Mussolini foi realmente libertado, foi levado pelos alemães para Viena, na Áustria. Lá ele teve uma recepção de herói dentro de um hotel, e essa operação, no geral, ela foi vista como uma propaganda positiva dos nazis e do Hitler na época. O próprio Otto Skorzeny, então, foi visto como um herói ariano, foi promovido e condecorado. Então ele recebeu vários prêmios, várias certificações ali para dizer que o que ele fez naquele momento foi algo realmente muito importante, muito valioso e muito positivo, claro, dentro de uma parcela da população. Na segunda posição, a gente vai falar sobre as tentativas de assassinato do Hitler. Isso mesmo, aconteceram ao longo dos anos algumas tentativas de tirar a vida do ditador alemão. Um desses casos tem uma história realmente muito doida. Ela envolve Maurice Bavot, que era um estudante de teologia e era membro de um grupo francês anticomunista. Na época, ele foi influenciado pelo líder desse grupo, acreditou que o Hitler era uma encarnação de Satanás e que o seu dever espiritual era acabar com a vida do ditador. Então chegou o dia que ele foi tentar realmente cumprir essa missão que ele acreditava que tinha. Foi em novembro de 1938, o Hitler caminhava pelas
ruas de Munique, quando Bavot então colocou uma pistola no bolso e foi atrás dele. Ele então sabia que o Hitler estava caminhando pelas ruas de Munique naquele momento e ficou esperando a chegada do ditador em certo ponto da cidade. Acontece que bem no momento que ele foi sacar a pistola para colocar esse plano em prática, ele foi impedido por outras pessoas. Essas pessoas, no caso, que estavam ali também aguardando o Hitler, mas aguardando, claro, com outra intenção. Eles estavam ali principalmente para admirar o ditador, então eles tinham uma intenção totalmente diferente à do Bavot, que era tirar a vida do Hitler. Ele então foi revistado pela Gestapo e confessou então que ele tentaria tirar a vida do ditador. O Bavot então acabou executado na guilhotina em Berlim em 1941. Outra tentativa de assassinato veio um ano depois, em novembro de 1939. Naquela ocasião, o Hitler fazia o seu discurso anual na cervejaria de Munique, aquela mesma cervejaria que a gente já citou aqui nesse vídeo. Ele estava lá comemorando as primeiras lutas do partido nazi, zombava de inimigos também, enfim, ele estava fazendo um de seus discursos anuais para apoiadores dele. Ele achava que ele ia estar rodeado naquele momento só por apoiadores. Mas o que ele não imaginava é que a poucos metros daquele local, daquela cervejaria, uma bomba estava prestes a explodir. E quem estava por trás dela era o Georg Elser, um carpinteiro considerado comunista. O Georg temia a ameaça que o partido nazi levava ao país e então ele decidiu construir essa bomba com um temporizador de 144 horas. Ele se mudou para Munique para fazer todo esse plano, começou a ir para a cervejaria toda noite e escavar uma cavidade para inserir a bomba. Então ele ia ali escondido, cavava um espaço para ele colocar a bomba quando ela estivesse pronta, enquanto ele ia preparando ela em outro lugar, provavelmente, né? Depois de semanas, então, ele sabia que o Hitler ia fazer o seu discurso anual no dia 8 de novembro, mais ou menos ali pelas 9h20 da noite, que era um horário que batia meio que em todo ano, e ele programou ela para esse horário então, na hora justamente que o Hitler todos os anos estava discursando. Mas aí veio o ponto que teria então salvado a vida do Hitler por mais um tempo. Exatamente nesse ano, por coincidência ou não, o Hitler terminou esse discurso mais cedo, que ele estava com pressa para voltar para Berlim. E olha só, 13 minutos depois da saída do Hitler da cervejaria, a bomba explodiu e causou 8 vítimas. O teto, inclusive, teria desabado justamente onde o Hitler estava discursando. O Georg Elser, então, foi capturado na mesma noite e passou os anos seguintes em campos de concentração. Lá em 1945, ele foi executado pela SS. E a tentativa mais famosa de tirar a vida do Hitler veio lá em julho de 1944. Naquele momento, a oposição de Hitler estava aumentando, conforme a Alemanha passava por algumas preocupações militares. Então, diante de um cenário que já estava mais preocupante do que tinha sido em outros momentos, vários militares começaram a organizar o Plano Valkyria, que era justamente um plano para tirar a vida do ditador. O que eles queriam basicamente era tomar conta do governo e tentar fazer as pazes com os aliados. Então, olha só como a história poderia ter sido diferente. Então, o principal responsável por colocar esse plano em ação foi o Major Klaus von Stauffenberg. Ele e outros oficiais tinham sido convocados para uma reunião com Hitler. Ele chegou então nessa reunião com uma pasta cheia de explosivos plásticos ligados a um fusível ácido. Então, ele simplesmente teve uma convocação para uma reunião normal com o Hitler e decidiu fazer esse momento um momento que poderia ter sido da morte do ditador. Ele então, em determinado momento, deixou essa pasta perto de onde o Hitler estava e saiu do lugar. A bomba de fato detonou, foram minutos depois que ela levou para detonar, causou destruição e a morte de 4 homens, mas Hitler novamente, por algum motivo, conseguiu escapar e teve apenas ferimentos. Então, Stauffenberg e seus cúmplices desse plano também tiveram o mesmo destino dos outros que tentaram tirar a vida do Hitler. Eles foram executados mais tarde. Então, foi mais um plano que não deu certo e o Hitler veio a falecer em abril de 1945, se suicidando. E na primeira posição, a gente vai falar de um tema bem curioso, bem interessante, que são os questionamentos de onde está a família do Hitler. Tem algum parente vivo? Tem algum descendente que tá aí pelo mundo? Então, existe o sangue do Hitler ainda entre nós? Bom, o que se sabe é que existem relatos de jornalistas de que um pacto foi feito para que todos os familiares do Hitler não tivessem filhos, justamente para evitar que gerações futuras carregassem esse peso, né, esse fardo de serem descendentes de um ditador que fez crueldades tão grandes para a humanidade. Quem confirmou essa história foi um jornalista britânico chamado David Gardner. Ele inclusive fez um livro chamado O Último dos Hitlers, a história do sobrinho britânico de Adolf Hitler e o incrível pacto para certificar-se de que seus genes morrerão. Esse jornalista, então, o David Gardner, disse que o pacto não foi exatamente assinado, então não é uma coisa que tinha um documento ali comprovando que eles nunca poderiam fazer algo do tipo, mas foi decidido na confiança, então na palavra mesmo dos familiares, de que eles nunca se casariam e nunca teriam filhos também. Um dos que sobraram é o Alexander Stuart Houston, americano, ele é sobrinho neto do Hitler. Ele tem 72 anos e é neto do Alois
Hitler Jr., que é o pai de Adolf. Inclusive, ele deu uma entrevista ao jornal alemão Bild em 2018. Nessa entrevista, ele disse que o peso da família sobre eles é realmente enorme, a ponto de um dos últimos membros vivos da família ter o seu noivado desfeito com uma mulher judia, depois de ela descobrir as suas origens. Claro que aí dá pra gente entender muito bem, né? Bom, aí vocês podem se questionar sobre esse noivado, se eles tinham, segundo aquele jornalista, feito um pacto pra ninguém ter filhos e, além de não ter filhos, não se casar. Então, por que alguém da família do Hitler estava noivo? Isso a gente não tem certeza, então são relatos que a gente traz aqui de diferentes fontes. E então, naquele livro do jornalista consta que existe esse pacto, mas alguns também dizem que pode ser que essa parte do noivado seja mentira. Bom, Alexander, que é norte-americano, é filho do William, que é alemão, mas se mudou para os Estados Unidos lá em 1946, sem ter o apoio do Adolf em Berlim. O William, inclusive, se preocupava tanto com não carregar esse fardo do sobrenome do Hitler, que mudou seu sobrenome para Hiller em um primeiro momento e depois para Stuart Houston. Segundo Alexander, 3 filhos do William, ou seja, são sobrinhos netos do Hitler, estão vivos. Além dele, o próprio Alexander tem o Brian e o Louis. Eles foram viver numa cidade pequena, nada conhecida dos Estados Unidos, que é Patchogue, justamente a cidade onde eles nasceram. Segundo relatos, eles vivem uma vida tranquila, sem muitas coisas, sem fazer muitas coisas, talvez até porque eles não queriam chamar muita atenção, justamente por terem esse passado muito infeliz no sangue deles. E esses então seriam os resquícios do sangue do Hitler na nossa sociedade atualmente. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham curtido aí as informações, que a gente tentou trazer uns fatos diferentes daqueles mais famosos sobre o Hitler. Se vocês gostaram, inclusive, dá pra gente trazer uma segunda parte, porque ele é um cara que tem uma história, claro, muito grande, tanto na carreira política dele como na vida pessoal, então tem muita coisa pra gente falar sobre ele, que é uma figura que, querendo ou não, é uma figura muito importante na história da humanidade. Espero que tenham gostado, se gostou, claro, deixa o like aqui pra ajudar a gente, comenta, dá sugestão de vídeo aqui pro canal também, não se esquece de se inscrever no nosso canal, e é isso aí, tamo junto, até a próxima.